Olá, boa tarde a todos. A graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos, amém? Comecei aqui, caiu tudo aqui, mas graças a Deus tá tudo bem. Mais uma vez estou aqui, povo de Deus, para trazer uma palavra e por mais que seja às vezes meio cansativo para vocês me ouvirem, eu vou pedir, ouça com carinho o que o Senhor mandou entregar, porque é para Arabaxu e Amanai. O Senhor me usa para poder falar e entregar para vocês o que Ele revela para mim, porque senão Ele revelaria para vocês, só que vocês não iam entender. Como Ele me deu o entendimento e o discernimento, então eu tenho que passar a mensagem. E eu venho pedir ao Senhor, nosso Deus amado Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar conosco nesse momento. A Ti, Senhor, eu consagro essa live, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor Jesus seja o pastor, que o Senhor Jesus me conduza pelo Espírito dEle, porque é o Santo Espírito do Senhor que me direciona, não eu. Eu apenas sou um vaso de barro pequeno que está aqui para fazer a obra e a vontade do Senhor, tendo temor aos homens e sendo destemida para entregar o que o Senhor me capacita. Porque a palavra do Senhor vai vir muito forte, e não vai ser apenas através do que eu vou revelar, mas também a palavra que Ele me entregou agora, que eu só dei uma olhada, porque eu gosto de pegar a palavra na hora. Eu peço ao Senhor, me revela qual é a palavra e Ele me entrega. O que eu quero dizer? Hoje a minha filha, sempre o Senhor usa a minha filha para, às vezes, quando o Senhor não me dá o sonho, como não me deu, assim, um sonho profético para mim, né, nessa madrugada, mas Ele deu a minha filha. Para mim Ele não deu. Eu acordei, minha filha falou: mãe, eu tô tão perturbada, o Senhor me deu eu tive um sonho tão horrível, e através desse sonho, mãe, eu tava num lugar, sabe, e nesse lugar nós estávamos orando para repreender um demônio. E ela disse que nós até conseguimos repreendê-lo. Conseguimos fazer aquele demônio desaparecer por um tempo. Só que depois, só que depois esse demônio voltou e ele brotou da terra numa grande árvore negra. Olha o sonho que a minha filha teve. Um sonho que ela disse, e foi no Halloween, que no Arabaçu e Amanai, que foi no Halloween, e que nós estaria repreendendo antes, só que no Halloween ele apareceu novamente, esse demônio, e ele cresceu e virou uma grande árvore negra. E como o Senhor, quando fala, o Espírito Santo já me dá o discernimento para discernir e o entendimento, né? Para poder decifrar tudo o que acontece no sonho. Primeiramente, nós temos orado muito, nós temos buscado muito, realmente, só que tem muitas pessoas que estão brincando. Tem pessoas que brincam com a palavra, brinca com a casa do Senhor, brinca de estar servindo ao Senhor e ao mesmo tempo tem pessoas que não servem ao Senhor, está servindo aos mortos, como se estivesse servindo a Baal. Então, dentro da sua casa, você tem o templo, o lado fez como Salomão,
né? Com as suas mulheres, com a sua mulher, com a sua rainha idólatra, para que ela servisse a Baal. Então tinha no mesmo lugar o altar de Deus e do lado o altar de Baal. Continua a mesma coisa. Baal continua sendo idolatrado por causa das pessoas que não deixam a vida espiritual crescer, para que venha matar a idolatria e toda aquela crendice aos mortos. Porque a maioria já estão mortas, só que elas querem buscar vida. Quando você entra dentro da casa do Senhor, quando você entra dentro de uma igreja, você está buscando a vida, você está buscando a fonte da água da vida. Mas quando você toma água da fonte da vida e depois sai e vai tomar água na bica dos mortos, aí não tem como. O que acontece? Vivemos, eu não, mas muitas pessoas estão se dobrando aos dois senhores. Ao Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus e Criador, e a Baal, aquele que tem os seus adeptos, né? o seu exército maligno, conduzido pela incredulidade, idolatria humana. Porque não adianta dizer que, olha, a culpa é do demônio. Não, quem abre a porta para ele são vocês mesmos. Por isso que muitas das vezes, eu não fiz nada, só dei uma ajudinha ali. Quem fez tudo foram eles. Parece que tem uma historinha que é contada, mais ou menos, né? Que jogam toda a culpa. Quando você serve ao Senhor, você tem que fechar a porta do inferno. Você não pode estar nas duas portas, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, que é onde que dá a abertura para que a árvore maligna venha crescer dentro de você e matar a árvore da vida. Então você carrega a árvore morta, que você dá mais legalidade, e você mata a árvore da vida. Por isso que a escuridão. Porque por mais que você entra dentro de uma igreja, que você entra dentro da casa, vamos falar igreja, tabernáculo, aonde você, salão, seja onde você entrar. Você entra, os demônios são repreendidos, naquele momento você é liberto, só que quando você sai para fora, a legalidade da porta que você não fechou continua aberta. Porque não acredita no que fala dentro da igreja. Precisa ouvir da boca de mortos. Mas a Parabassuri Alamanai, é isso que quer dizer o sonho da minha filha. Não adianta o povo de Deus repreender os demônios daqueles que dá legalidade. Porque eles continuam voltando. E está crescendo mais os números de pessoas que estão servindo a dois senhores. É a mesma coisa. Ontem, eu sou louca, não sou louca não, né? Mas eu gosto muito de coco. E compramos um coco grande, sabe? O coco tava um coco novo, a casca nova. Falei, esse coco deve estar maravilhoso. Só que ele tava com tanta água que eu nunca tinha visto, porque o peso dele, ele tinha muita água, aquele coco. E eu, né, fui lá, abri, tirei, encheu uma caneca de 300 ml e encheu mais um meio copo, mais um tanto assim, ó, de um copo. Adivinha? A aparência da casca era nova, a fachada, mas a água dentro estava podre.
Quando eu terminei de arrancar, eu arranquei um pedaço da casca. Dentro do coco ele estava branquinho, mas do lado de fora, encostado naquela casca nova, ele estava podre. É isso que pessoas estão servindo também. Água podre, de enxofre, e entregando e dando para as pessoas beber, porque são pessoas que estão dando a água amarga, né? É uma rabassuia manai, é uma água amarga, é uma água com enxofre, que é a mesma coisa que você entrar, você ir em Poços de Caldas, chegar perto daquela bica, né, daquela torneira que sai a água do vulcão, e você sentir o gosto da água. Então, depende de quem. Às vezes, a pessoa está atolada no pecado, porque o cheiro da água que sai naquela torneira é o cheiro da podridão das pessoas que estão carregadas de corrupções e de pecado que não são, Arabassuia Manai, confessado. E ali eles vão se tornando normal. O pecado é normal, tudo é normal. A água, eu posso tomá-la. Eu posso tomar aquela água? Eu posso tomar uma água podre? Claro que não. Você pode tomar uma água amarga? Também não. A água da vida é a única que o Kiarabaçu Yamanai, que é entregue, é pelo Yeshua, é pelo Senhor Jesus. É pelo Adonai, pelo Senhor. É Ele que entrega a água da fonte da vida. Para isso, nós devemos caminhar na obediência dEle. Nós devemos fechar as portas malignas, as portas do mal, as portas das crendices, das idolatrias e de todo o engano colocado sobre nós, para nos cegarmos. O tempo é de Deus, não é mais nosso. Nós não temos mais tempo para poder ficar brincando. Eu creio em Cristo, eu estou esperando o arrebatamento. Se voltar a Bassu Yamanai, como serás arrebatado se não estás se santificando? Que em qualquer porta se entra, em qualquer porta se pega uma água, em qualquer porta. O que está jorrando nessas fontes? Água amarga? A torneira aberta do enxofre? Qual? Ontem, a hora que eu abri aquele coco, que eu vi tanta água, falei, Senhor, quanta água. A hora eu provei aquela água. Eu provei, porque parecia, perante meus olhos, estava assim. Só que quando foi chegando o final, começou a sair uma gosma no final daquela água que parecia um catarro. A verdade é essa. Eu não preciso ter papa na língua. Fiquei até preocupada, porque eu molhei a boca e eu vi que a água estava amarga, estava ruim. Eu não tomei aquela golada, mas eu vi que estava algo errado. A hora que eu vi o final, eu falei, meu Deus. Aí o Senhor falou, é assim que está a minha igreja. A palavra foi preparada ontem à noite, num simples coco. É a casca, perfeita por fora e apodrecendo por dentro. É a água que estão dando para o meu povo. É a água que eles entregam, dizendo que a água vem da rocha, que a água está descendo da rocha. Só que está arabatsu inakimi hanai, está descendo água amarga. Está descendo água com enxofre
da podridão que está dentro dos templos. Arabassuri alamanai, karabassui hanai, kimi karabashui hanai, o calabassuri alamanai. Às vezes, nós não entendemos o porquê, né? Mas tem muitos templos que o Senhor vai confirmar novamente. Gravem essa palavra. O Senhor estará descendo dentro de grandes templos. Grandes templos, grandes, que são considerados a casca perfeita, linda, mas por dentro a água está estragada. Ou ela é amarga, ou ela é podre. O Senhor estará descendo a mão sobre essas árvores mortas, demoníacas, que tem que se levantado, Arabassu, Yanai, Kimi, Halamanai, para distrair o povo de Deus e levá-los ao engano, para que eles venham, Arabassuri Alamanai, desviar do caminho do Senhor. Porque o Senhor, Arabassuri Alamanai, é a água viva, a árvore da vida, é da vida, não é da morte. E ai daqueles que estiver dentro. Mãozinha do papai, ó, vai descer. Em vários templos, gigantesco, os maiores, os mais bonitos, os mais bem vistos, os mais populares, Arabassu Yanai, Kimi Karabashu Yanai, será descido, porque são os templos milionários, os templos da riqueza, os templos onde o dinheiro, o ouro, que os homens buscam e idolatram, e suas pratarias, né? São todos, Arabassuri Alamanai, usados com o nome do Senhor em falsidade e engano. Arabassuri Alamanai. O templo tem que ser do Espírito Santo e não Arabassuri Alamanai, Kor Kalabakimi Hanai, Ore Kalabashu Yanai. O tabernáculo do Senhor é o Espírito Santo que tem que estar ali dentro. É o Espírito de Deus. Tem que ter como foi dada a palavra para Arabassuri Alamanai, para Moisés, em Êxodo 28, para que a família de Arão e seus filhos seriam sacerdotes, seriam conduzidos Arabassuri Alamanai, só que ali foi passada as regras, as vestimentas, Arabassuri Alamanai. Aqui eles colocariam aquelas pedrarias, aquele cordão, só que hoje nós vemos os sacerdotes do engano, porque a riqueza não está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem a riqueza celestial quando ela é entregada pelo Espírito Santo. Só que ela não cobra nada de ninguém. Arabassu Yamanai. A palavra não cobra. A palavra não diz que é para você entregar seus bens. O que o Senhor quer é a sua obediência. O que o Senhor quer é a sua entrega. Como foi? Leia Êxodo 28. É meio complicadinho para entender. É meio complicado, mas depois que você lê, você vai entender o que eu estou dizendo. Qual é o templo? Qual que é o verdadeiro sacerdote? O que o sacerdote tem que fazer?
O que é um verdadeiro sacerdote, Arabassuri Alamanai, representando Arabassuri Alamanai, o tabernáculo do Senhor. Não é qualquer um. Aparkamassuri Rimi Kalamassuri Alamanai, o Gramassuri Alamanai. O Senhor me deu a palavra e tanto eu já entreguei o que era para me entregar. Da parte que vai ter tudo a ver, casar, né? Um casamento com um sonho, não meu, da minha filha, com a palavra do Senhor. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Foi eu que escolhi? Não. Eu não escolho. Eu apenas obedeço. E eu, irmãos... desculpa. 1 Coríntios 3. 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar. Porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então quer dizer, está falando que ele criou com o leite, vós criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque aonde que está os carnais? Pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Andam segundo a direção dos homens. Porque o homem fala, faz isso, faz. O homem fala, vamos fazer aquilo. Às vezes, o Espírito Santo de Deus está bradando dentro do ser de cada um que está vivendo numa vida santificada. Mas por obediência, ele vai ouvir a voz do homem e não vai ouvir a voz de Deus. Porque ele precisa estar bajulando o homem, mas ele nunca dá referências ao Senhor que está dando o verdadeiro direcionamento. Isso é para aqueles que estão vivendo na carne. Porque não andais segundo os homens, não anda. Sois porventuras carnais? Nós somos carnais. Só que nós não podemos andar segundo os homens. Porque os homens erram, os homens pecam. Nós não podemos ser convenientes com tudo que os homens falam. Nós não podemos dizer sim, sim. Devemos dizer não. Porque quando Deus diz não para nós dizer, nós devemos dizer não. E quando é para dizer sim, sim. Segundo o controle de Deus, segundo a vontade do nosso Deus, que Ele mostra... Porque é algo que vocês não conseguem entender como o Senhor está falando nesse tempo. Talvez eu não estou nem conseguindo colocar as palavras corretas, mas mesmo assim eu estou entregando a verdade. Eu não estou entregando a água amarga. Eu não estou entregando uma água com enxofre. Eu não estou andando pelos meus caminhos carnais, por mais que eu seja carnal. Eu tenho fechado a porta para que eu não venha distribuir esse tipo de líquido, esse tipo de água, porque a água da vida só o Senhor pode dar, não sou eu. Essa água, ela está doce. O primeiro copo que eu peguei estava amargo. Porque o Senhor quer que eu entregue. Aí eu tive que pegar
ir lá jogar água fora, pegar outra água e vir. Por quê? Isso daí, ai, mas você é louca? Não, porque é o Senhor me direcionando. Você quer entregar essa água para eles? Você quer entregar essa água amargosa? Você quer entregar? Não, eu quero entregar uma água que vai limpá-los, que vai purificá-los, que vai transformá-los. E essa água é da fonte do Senhor. Não é da fonte da Rose. Não é da minha fonte. É da fonte do Senhor. Porque quando o Arabassuri Alamanai, aquele povo estava sedento por sede, e eles clamavam, eles blasfemavam, e eles gritavam. Eu imagino que quando nós ficamos com sede, nós fazemos um escarcéu, né? Todos nós somos assim. Nós fazemos, estando com sede, nós fazemos assim, é horrível, parece que nós vamos morrer naquele momento. Só que quando nós olhamos para as várias situações, por exemplo, se você for fazer um exame médico, você vai ter que ficar tantas horas em jejum, sem comer, sem tomar água. Aí para fazer aquele exame, você vai obedecer, não é? Então, talvez, quando eles entravam naquele momento, será que eles não estavam passando pelo momento que o Senhor estava colocando eles num jejum? Por isso que não havia água. E eles, além do mais, teriam que aprender a ser pacientes. Eles terem esperança. Eles buscar em Moisés, para que Moisés desse a água para eles. Mas Moisés não tinha água para dar. Mas Moisés falava com o dono da fonte, onde enviava o local Arabaxu Yamanai, o local certo que eles encontrariam água. A primeira rocha não teve problema. Já a segunda rocha, aquele povo tinha deixado Moisés tão irado que em vez dele tocar na rocha, ou ele dizer, dai-me água, Senhor, dai-me água. Não, ele desceu o cajado 2 vezes, porque ele estava cansado, ele estava estressado. Porque pregar a palavra do Senhor para pessoas que não querem ouvir, não querem crer, não querem ouvir o Arabassuri Alamanai, o direcionamento verdadeiro com obediência, qualquer um estressa. Não é só Moisés. Qualquer pessoa estressa. Só que não é porque os outros não querem que eu tenho que me corromper. Se eu já fui escolhida, se eu já fui separada, lapidada para entregar a verdade, por que eu vou me contaminar? Para mim agradar os homens? Não. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero cada dia mais dizer para ele, Senhor, eu não sou digna do Senhor, mas eis-me aqui. Espero que eu esteja fazendo a sua vontade com perfeição, que eu esteja fazendo realmente a sua vontade, não a minha, porque a minha é pecaminosa. A minha não seria perfeita, porque eu já disse, eu tenho opinião própria, só que eu tenho que ser conduzida pelo Espírito do Senhor. Eu tenho que entregar o que o Senhor quer que eu entregue, não o que eu quero entregar. Eu vejo tantas coisas, eu não posso dizer. Eu tenho que me calar. E quando eu me calo, eu vou falar para alguém? Não, eu vou falar para o Senhor. Eu vou ali, ó, na frente da fonte. Eu vou lá, ô Senhor. Como é que pode? Por isso que essa palavra, em 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao os homens, que andais segundo os homens. Porque aqui vai falar também, mas eu não posso. Deu. Não vou falar mais, porque o Espírito Santo já me calou aqui. Então, é do versículo 1 ao... Deixa eu ver onde está, porque aqui acho que a minha Bíblia é no 3.
É 1, 2 e 3. O Senhor está chamando a atenção de todos. Então, mais uma vez, não é a primeira vez que o Senhor fala sobre ele tocar nos templos. Não é. Acho que já é a terceira vez que ele fala através de mim que ele estará tocando. E eu acho que deve estar mais próximo do que eu imagino. Porque o Senhor está me usando hoje para entregar isso de novo. Novamente, o ano passado, que ele deu a revelação, no começo desse ano e agora novamente. Quase no final do ano, né? Porque nós já estamos em novembro. Então, o que vamos esperar mais? Que é a mesma coisa que eu não entreguei várias vezes aqui, que o tempo não é de festa, o tempo não é de comemoração. Muitas pessoas não acreditam. O que está acontecendo, onde está tendo tumulto, pessoas indo para comemoração? Está sempre saindo uma tragédia, está sempre acontecendo alguma coisa. Ah, mas isso teria que acontecer. Não, desculpa aí, é a desobediência. Não obedeceu, padeceu. Quando eu ouço não é para ir, não vai. Não faça. Mas muitas das vezes nós necessitamos entender e dar uma saída, porque o Senhor me dá o livre-arbítrio. Como eu ainda sou carnal, se preciso for, eu vou em algum lugar, às vezes, quando eu chego lá, aí eu começo a sentir mal, eu começo a sentir alguma coisa. Aí o Senhor disse, se não tivesse me perguntado, não estaria aqui, não estaria passando por isso. Então tem muita coisa acontecendo no mundo. Tem muitas coisas acontecendo porque os homens não querem ouvir a voz de Deus. As pessoas eram para ser muito abençoadas. Os homens eram para receber bênção total do Senhor, como foi os patriarcas da palavra do Senhor, aqueles que eram obedientes, mesmo com dificuldades, eles acabaram obedecendo. Primeiro eles erraram, depois eles obedeceram. E é assim que funciona. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu estava vendo, se o Senhor permite, senão eu não posso falar o que eu quero. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Se o Senhor permitir eu falar, eu dar para vocês, entregar algo que é a perdição de todo crente, só que eu tenho que ser com a Rabassuri Alamanai. Não posso. Não posso sair da palavra. Porque não sou eu. É o Senhor. Eu não posso tomar o lugar dele. Eu tenho que deixar o espaço para ele, que é o Espírito Santo do Senhor. E às vezes é assim. Alguém pensa aí, nossa, mas é ela? Não, não sou eu. Eu até comentei dentro da minha casa o que eu poderia dizer aqui, mas o Senhor diz não, é não. Então, o que seria? Eu vou ser igual a todo mundo? O Senhor está perguntando para mim. Vai ser igual? Que fica pegando historinhas aqui ou ali, ou colar? Não é aqui ou ali. O Senhor está falando aqui e ou colar? E passando em cima de um púlpito, entregando o que não viveu e o que não sentiu para ter algo a dizer, porque não tem unção. Somente isso. O Arabaxu Yamanai, o pastor, ele chama a atenção das suas ovelhas
para que elas estejam ao redor dele, e não que elas venham estar cada uma por um lado, elas vão por um caminho, vai para o outro, não. Elas têm que estar todas junto com o pastor. E o pastor tem que cuidar delas, não tem que estar indo para cá, indo para lá, eu vou ali, eu vou cá, eu sou dona de mim, não, desculpa, você é dona de si, você é dono de si. É o que você pensa, não o que o Senhor pensa a teu respeito. Porque quando você entrega seu caminho, você não tem mais direção, é o Senhor. E todo caminho que você tomar fora da vontade do Senhor, você está desviando do caminho dele. Seja para onde você for. Porque todos desviam por não buscar. Se eu entrego o que eu quisesse aqui, eu não estaria no espírito, eu estaria na minha carne, eu estaria entregando algo que seria proveitoso perante os meus olhos, mas não perante os olhos do Senhor. Então eu tenho que falar, Senhor, eu posso falar, Senhor, o Senhor me permite dizer, porque da mesma maneira, vocês pensam que eu não tenho controle até no meu celular. Eu tenho controle em tudo. O Senhor é que controla tudo. Hoje eu não peguei o celular de manhã. De manhã eu fiquei a manhã inteira sem celular. Depois eu estava sem bateria, tive que colocar para carregar, para poder gravar. Aí eu entrei. Então quer dizer, eu não tive controle. O meu controle não está nesse aparelho. Fora dele, eu tenho uma vida, mas eu tenho uma disciplina minha perante o Senhor a ser conduzida. Eu tenho que estar alerta a todos os sinais que o Senhor dá. Tem momento que é doloroso, tem momento que você quer estar perto de alguém, você quer conversar com alguém, mas nem sempre é possível. Só se for para falar do Senhor, aí eu tenho toda a permissão. Agora, para mim ficar falando, o Senhor já me toma minha boca, toma meus dedinhos e já é assim que funciona. Porque eu fui chamada, foi para resgatar vidas, para resgatar as ovelhas perdidas, que o Senhor precisa encontrá-las. Eu não fui chamada para ser alabassuri alamanai, condutora por cego. Porque em vez de eu conduzir os cegos vão querer me conduzir? Eu não posso. Eu tenho que ser conduzida pelo meu pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a direção dele, falar o que ele mostra, que ele permite, para que pessoas venham entender. Como um dia uma amiga minha, você fala tão engraçado, né? Sim, eu falo, porque eu falo, a maioria do tempo, se eu estou conversando com alguém, eu estou falando em parábolas, ou eu estou falando o cotidiano, mas eu estou dando o entendimento para a conversa, que é a segunda direção do Senhor, e nunca sou eu. Assim é quem está na presença. E é assim que o Senhor quer todos vocês. Que vocês sejam conduzidos por Ele. Porque vocês não vão levantar suas armas, vocês vão dobrar o seu joelho. O Senhor não nos chama para que nós venha levantar as nossas armas. Porque hoje nós entendemos que só o Senhor pode vencer as batalhas que nós temos vivido. Quando Abigail é uma parte muito, né?
se eu não lembrar o nome do marido dela, porque dá o que fazer para me lembrar. Eu lembro sempre de Abigail, mas eu nunca, é muito raro quando eu lembro a... Ai, meu Deus. Eu não lembro o nome dele. Então eu vou falar de Abigail, enquanto isso eu vou levando o que o Senhor me faz, me dá até um mal-estar. Abigail, ela sofreu tanto a Nabal. Nabal. Ô glória. Abigail sofreu tanto na mão de Nabal que ela não conseguiria sair daquela situação, daquele relacionamento abusivo. Jamais Abigail conseguiria sair das mãos de Nabal. Só que, enquanto ele maltratava Abigail, ali dentro, que só os seus servos, suas servas que viam a maneira que a Nabal tratava Abigail, estava tudo no secreto. Os servos e as servas não podiam fazer nada por Abigail, porque eles deveriam obedecer ao seu senhor. Eles tinham que ser obedientes àquele homem mau. Só que quando Nabal usa, com a maneira que ele usou com Davi, que ele negou o alimento e todo o provimento que Davi enviou seus soldados para pedir a ele, porque em outros dias, um outro tempo, que Davi livrou o rebanho dele, as terras deles, de serem saqueadas, de serem destruídas. Só que Nabal era um homem mau, ele era um homem egoísta, ele era um homem manipulador, ele não aceitava ouvir comando, ele não se dobrava, ele não tinha humildade, ele tinha arrogância. Por isso que quando ele diz não a Davi, o que se levantou contra Nabal? O exército de Davi. Davi foi para Arabassuri Alamanai. Eu vou usar esse Arabassuri Alamanai, essa palavra. Dar cabo a Nabal. Dissipar a vida de Nabal. Só que Abigail, sendo uma mulher sábia, mesmo ela sendo humilhada por aquele homem, mesmo ela passando por todas as dores, sofrimento, humilhações, que Abigail fez? Chamou o servo e ela foi, fez colocou ao humor todos aqueles mantimentos e tudo que precisava dispor de tudo mais que poderia entregar a sacaria de toda a alimentação, vou colocar assim, né? Porque muitas vezes a gente usa cada palavra difícil que o Senhor nos dá, que seria os alimentos. Ela faz tudo, aquela cesta, ela coloca no saco e ela leva para Davi, para que Davi não matasse Nabal. Só que Nabal, além de tocar em Abigail, ele foi um homem que quis humilhar o protegido do Senhor. Arabashui Yanai Kimika Alabasui. A Davi. Davi era uma escolha do Senhor. Como ele poderia se levantar? Foi quando a mão do Senhor desceu sobre Nabal. Não foi só por causa das humilhações que ele fazia, porque ali tinha sido uma escolha de Abigail. Mas aquela mulher, ela era uma mulher que tinha um coração voltado para Deus. Só que quando nós tomamos nossas escolhas, nós devemos aguentar
tudo, até Nabal tocar num servo do Senhor, um escolhido, aquele que vamos colocar como está na palavra do Senhor, se eu não me engano, que está nos Salmos 17, mas eu não lembro o versículo, na menina do olho do Senhor. Quando é tocado em Davi, a mão desce. Então tem muitos Nabais por aí, né? Tocando nos escolhidos, nas escolhidas do Senhor, humilhando. Arabassuya manai, kimika, labassuya nai, kamahanai, korika, arabassuya nai. Tocando na santificação, tocando no que arabassuya manai, que o Senhor manda entregar, tocando nos vasos do Senhor. E tem muitos Nabais que vai sentir o peso da mão de Deus. Entrará no leito da enfermidade, como Nabal, até a morte. Porque está tocando na menina do meu olho, assim diz o Senhor. Da mesma maneira que eu, o Senhor dos exércitos, Jeová, Arabassuria Lamanai, protegia o Adonai, protegia a Davi, eu a protejo, como a menina do meu olho. Assim diz o Senhor. Não toques na unção, não toques no meu espírito e não toques no meu vaso. Que da mesma maneira que queimei os filhos de Arão dentro do templo, da mesma maneira sereis queimados. Não toqueis, assim diz o Senhor. Porque quando os filhos de Arão embebedaram-se e entraram no tabernáculo, brincando, zombando da presença do Espírito de Deus, e foram queimados. Assim será todos aqueles que tocarem na Rabassuria Lamanai, nos meus escolhidos e nas minhas escolhidas, porque sou eu que escolho e não são os homens, porque homens corruptos, mentirosos, enganosos, invejosos, não recebem o Espírito, e principalmente aqueles que andam na prostituição, nas iniquidades imorais, os adúlteros, fornicários, homicidas, não entro no templo. Muitos querem receber o Espírito, mas não recebem, porque seus templos são imundos, cheios de imundícias.
seus corações corrompidos, suas mentes devassas. São todos um sepulcro. Karabaxu Yamanai. Sepulcros encaiados. Assim diz o Senhor. Ai, 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 daqueles que duvidam da presença. Minhas mãos estão descendo. Sentirás o peso em poucos dias. Comece a contar a partir de hoje. Entrarão no leito da enfermidade. E se arabachuri alamanai, e serão ceifados. Por carabaçu yamanai, não tocaram num ser humano. Tocastes num ser celestial, o Santo do Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Não haverá misericórdia. Assim diz o Senhor. Para aqueles que têm brincado, para aqueles que têm zombado e para aqueles que estão andando na incredulidade. Conta os dias. Conta os dias. Arabai, comi, calabaçu, hanai. Serão simplesmente Karabashuralamanai, colocados e comidos por vermes. Por vermes. Serão devorados. E ninguém, Karabasui, Anai, Kimi, Hanai, saberá como isto está acontecendo. De onde está vindo? Porque os vermes será Arabashuri Alamanai. Da mesma maneira que foi com Herodes, enquanto sua carne apodrecia e os vermes comia, assim será com cada um dos incrédulos. Assim diz o Senhor. Amém, Senhor. Acabou o tempo da zombaria. Acabou o tempo das rodas, dos escárnios. Não é nem escarnecedores, não. Dos escárnios. Serão, Alabassuri Alamanai, totalmente dissipado, Alabassuri Alamanai, por esses vermes que aparecerão sobre a pele, saindo de dentro para fora. Chega, assim diz o Senhor, chega de zombaria, chega de engano, chega de mentira, chega. Arabassu e Arcabassuri. Lembram disso? Porque os vermes já estão dentro de cada um de vocês. O verme já está. Porque a água não há. Eu nem tenho o que dizer, porque quem diz por mim é o Senhor.
Eu apenas entrego. Mas eu posso sentir. E eu posso ver. Porque o Senhor me mostrou os vermes. Não se fizeram os malditos, assim diz o Senhor, são os malditos do Senhor. Mais ou menos isso. Vocês estão todos amaldiçoados, essas pessoas estão sendo amaldiçoadas pelo Senhor. Porque aqueles que abençoa, serás abençoado. Mas aqueles maldizentes, maldiçoadores, ai, ai, ai. É para todos contar os dias. Eu só vejo, gente, eu só vejo pessoas com os bichos brancos, os bichinhos saindo da pele. Os bichinhos, só isso. Que o Senhor me deixou ver. Gente, até aqui o Senhor me conduziu. Está entregue a palavra, a profecia. E não duvide de nada que foi dito aqui. Porque eu só sou o vaso. É com o Senhor que vocês vão agora bater de frente. Que Arabaxuianai, que o Senhor tenha misericórdia. Por isso que não brinquem, não zombem. E eu vou ter que terminar o vídeo. Que o Sakyarabaxuiamanai, que a paz não tem. Que a graça do Senhor esteja com todos. E até o próximo vídeo. Amém?